Bom dia na paz do Senhor Jesus, mais uma madrugada de segunda-feira, mais um momento feliz de poder falar com você. Eu sou feliz por poder transmitir e juntos nós tirarmos aproveito de uma reflexão da palavra de Deus. Quero hoje transmitir para você uma palavra vindo dos céus de uma forma para esclarecimentos. Nós precisamos estar esclarecido concernente à vontade de Deus e os meios que nós estamos fazendo para que essa vontade seja verdadeira na nossa vida. Para que Deus tenha o primeiro lugar, para que Deus possa governar a nossa vida. Então, nesta manhã, eu quero meditar com você na palavra de Deus, no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 23 e 24, que diz assim: Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque de, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A palavra de Deus é bem claro. Há muitas pessoas que pensam que somente o aceitar Jesus ou reconhecer Jesus já está salvo. Mas existe algo em nossas vidas que nós não paramos para pensar. A palavra de Deus em João 1:12 diz: Mas a todos quanto receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas existe uma regra para aquele que é filho de Deus. Uma regra para aquele que tem um encontro com Deus. Muitas pessoas estão sendo enganadas e só basta aceitar Jesus e está tudo certo. Agora eu aceitei Jesus, eu vou para o céu e está tudo bem. Não. Você só teve um princípio, um começo. Quem realmente aceita Jesus, ele tem uma mudança de vida. Existem dois tipos que estão até mesmo ludibriando, ou seja, um tipo ludibriando e o outro mostrando a verdade. O que ludibria o coração do homem é quando ele é convencido que ele está salvo, ou que está protegido e vai morar no céu e que é filho de Deus. Convencido. Não houve mudança nenhuma, só apenas aceitou a Jesus. Mas Jesus não entrou ali no coração, porque realmente ele não deixou ainda entrar. Ele só tem o nome que aceitou Jesus, que crê em Jesus. Mas existe uma regra que Jesus deixou, o qual ele também instruiu no capítulo 3 a Nicodemos. E você vai ver no capítulo 3 de João, capítulo 1, 1 e 12, ele vai falar, a palavra de Deus vai falar que a todos quanto receberam deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas no capítulo 3 vai dar uma recomendação. O próprio Jesus diz a Nicodemos. Nicodemos vai ter com Jesus à noite e reconhece Jesus, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Ele reconhece. Ainda fala assim, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus indaga a Nicodemos. Jesus diz assim, na verdade te digo,
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O começo é crer, mas existe uma transformação. Por isso que o Evangelho ele vai nos dar a diretriz de uma boa novas ou boas novas de salvação. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quando Jesus nasce em nossos corações, há um comportamento diferente em nossas vidas. Há um comportamento de mudança, de transformação, de deixar aquela velha natureza e viver uma natureza diferente, uma natureza agora a serviço de Deus. É por isso que muitas pessoas, às vezes, eles caem no engano que basta somente crer e aceitar Jesus. Se bem que isto é o primeiro passo. Mas quem realmente aceita Jesus deseja viver como ele nos ensinou. Deseja andar como ele andou. Deseja desviar das coisas que não agradam a Deus. Quando eu continuo na mesma forma, ou aceitei Jesus, reconheci Jesus, criei em Jesus e continuo do mesmo jeito, é sinal que eu tive uma emoção, uma alegria, que eu tenho um desejo dentro de mim de ir ao céu, mas ainda completamente não entendi realmente o que é aceitar Jesus ou crer em Jesus. Há uma mudança de comportamento quando eu encontro com a luz, quando eu encontro com a verdade e quando eu quero mudar a situação da minha vida, há uma necessidade de uma transformação, de uma mudança, há uma necessidade de eu poder viver com Cristo e essa necessidade traz em mim desejo de buscar a Ele e entender o que Ele quer e o que Ele deseja. Isso é um novo nascimento, é o amor de Deus florescendo dentro do meu coração. É por isso que a gente vê Jesus falando que a árvore se conhece pelo fruto. E Jesus vai dizer assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Tem muitas pessoas enganadas, sendo ludibriadas por si mesmo ou pelo seu coração, que acha que está fazendo a vontade de Deus, mas estão fazendo a vontade de si próprio. Quando Jesus pega os seus discípulos e chama-os para segui-lo, ele diz assim, importante que nós devemos negar a si mesmo. Ele toma a sua cruz e nega a si mesmo. Esse negar a si mesmo é que nós estamos vivendo uma vida diferente. Vamos viver em novidade de vida. Vamos viver a vida que nos é proposta por Deus. Agora nós queremos agradar a Deus. Existe uma mudança e é preciso essa mudança. Ninguém que tem um encontro com Jesus, ele continua o mesmo. Então eu não posso deixar-me ludibriado se eu continuar na mesmice ou continuar fazendo tudo que eu continuava fazendo e dizendo que tenho Jesus. O novo nascimento fala de mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança transformado, ou seja, uma pessoa regenerada, uma pessoa que agora ela não vive para si, como Paulo diz agora em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Agora eu deixei aquele velho homem, agora eu vou viver uma natureza nova, ou um novo nascimento. Vou viver uma vida nova com Cristo. As coisas velhas vão ficando para trás. Então é por isso que a gente reconhece muitas das vezes e fica muito contristado quando a gente vê alguém que diz que está indo para o céu, mas está fazendo tudo ao contrário, não tem desejo, não tem sede de Deus, como o salmista diz no Salmo 42, a minha alma anseia pelo Deus vivo, quando me apresentarei em sua presença. Tem pessoas que não têm mais desejo de estar ouvindo as coisas de Deus, fazendo a vontade de Deus, não tem mais desejo de ir à casa do Senhor, não tem mais desejo de servir a Deus, não tem mais desejo de proclamar a salvação, não tem mais aquela atitude de falar de Jesus. E às vezes estão enganados.
Às vezes não, estão enganados, sendo enganados, quando já não sentem mais esse prazer, alguma coisa está acontecendo ao contrário, que está lhe convencendo que está salvo. Mas na realidade, quem não ama a Deus e não faz a vontade de Deus, ele não pode dizer que ele é filho de Deus, porque ele não está obedecendo à voz do Pai. E quando eu coloco em atitudes o desejo de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, naturalmente eu vou amando, fazendo a vontade dele, vou me dedicando a mais, vou me aprofundando a mais em conhecer, já não me importo com coisas que não agrada a ele, aquilo já não me satisfaz, aquilo já não é primordial na minha vida. Quando eu quero agradar a Deus, eu deixo as coisas que não agrada a ele. Por isso que eu li e fiz a questão de ler que não podemos servir a dois senhores, ou há de amar a um e odiar o outro. Como que eu posso dizer que eu sirvo a Deus se eu não sinto vontade das coisas de Deus? Como eu posso dizer que eu vou ao céu se realmente eu estou buscando coisas terrenas para o meu bel prazer e esqueço das coisas celestiais? Uma das coisas que Paulo recomenda em Colossenses 3 é buscar as coisas lá do alto. Uma das coisas que 3 e 1, Colossenses 3 e 1, ele vai falar assim: buscar as coisas lá do cimo, as coisas lá do alto. E quando eu estou preocupado com coisas terrenas, estou me envolvendo com coisas terrenas, eu posso dizer para você que eu estou desligado das coisas do céu. Se bem que eu preciso das terrenas, se bem que não é pecado eu buscar as coisas terrenas, desde que elas não vão interferir na minha vida com Deus, no meu desejo com Deus, na minha vontade com Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, muitas pessoas estão sendo enganadas que estão vivendo um evangelho de salvação, conduzido por Deus, mas continua na mesmice, não há mudança, não há transformação. Para ser filho, tem que obedecer. Para ser filho, tem que seguir a pisada do pai. Nós vemos que isso é comum. Um pai, o filho segue o exemplo dele, isso é normal, é natural. E como que você diz que é filho, ou como que eu posso dizer que sou filho, se eu continuo fazendo as coisas que eu acho que está certo? Muitas das vezes estou sendo enganado pelo mal. Muitas das vezes estou sendo ludibriado por uma falsa promessa que às vezes eu coloquei dentro de mim, que só basta eu aceitar Jesus e tudo bem. Aí há um processo. Ninguém nasce numa hora e já fica grande na outra. Quando eu tenho um novo nascimento, eu vou largando as atitudes de quem estava morto. Uma criança, ela nasce, tem um processo que ela vai, né? Processo do trato, do cuidar da mãe, e ela já vai sentindo que ela precisa de um cuidado. Pode ver que uma criança, ela é dependente, ela pede ao pai, pede à mãe, quando aprende já a conversar e a falar. Tem muitos que agora não pedem, aceitaram Jesus, mas esqueceram que precisam viver uma vida, estão novos ainda, nascimento novo, precisa agora colocar as suas vidas diante de Deus para Ele orientar e assim vai seguindo as pisadas. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que às vezes segue tradições. Filho de peixe, ele é peixinho. Filho de crente ou de cristão, não é crentinho. Ele é apenas filho de uma pessoa que professa uma fé, mas se ele continuar só seguindo aquilo, mas não ter um encontro com Deus, corre o risco de não ter salvação com Cristo. Eu preciso ter um encontro com Jesus, eu preciso entender a quem eu quero servir, como eu devo servir. Como é que eu posso dizer que sou luz se a luz que está em mim é trevas? Ou pondo melhor, eu continuo fazendo a mesma coisa. Se eu
Fazia isso, xingava, brigava, roubava, eu continuo fazendo o mesmo. Se eu maltratava, eu continuo. Tem pessoas que estão sendo ludibriadas concernente ao ser filho de Deus. Às vezes, a gente lê a palavra, aqui é somente um começo, mas a todos quanto receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Aquele que recebe a Cristo, as atitudes e o modo de viver, o comportamento dele é mudado. Ele sente prazer em fazer diferente para agradar a Deus. Não é ninguém que obriga. Tem pessoas que pensam, o pastor, não sei o que lá, agora fez uma lavagem cerebral na pessoa. Não, quando a pessoa tem um encontro com Cristo, o próprio Espírito Santo vai se revelando à pessoa aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Por isso que eu não concordo que uma pessoa que aceita Jesus continua na mesma. A pessoa que tem encontro com Deus, ele não pode continuar na mesma. Há uma mudança de comportamento, há uma mudança de atitude quando eu tenho um encontro com a luz. Quando eu encontro com a luz, as trevas da minha vida vão desaparecer, porque a luz, quando ela é iluminada, ou seja, ela é acendida, a escuridão vai embora. E quando a luz acende em meu coração, ou seja, há uma mudança de comportamento, há uma mudança de atitude. Agora eu reconheço que eu preciso melhorar, eu reconheço que eu preciso estar com Cristo. Então, se eu continuo na mesmice, eu ainda não tive um encontro com a luz. Se eu continuo fazendo coisas que não agradam ao Senhor, como que eu posso dizer que sou filho de Deus? Não podemos servir a dois senhores. Ou há de amar a um e odiar o outro. Ou há de servir a Deus ou não servir a Deus. Existem duas posições, dois caminhos na nossa vida a percorrer. Existe o caminho estreito e o caminho largo. Existe o caminho da salvação e o caminho da perdição. Existe o caminho que deixa você, vamos dizer assim, faça o que quiser, mas tem aquele caminho que mostra para você, se você fizer isso, você corre o risco daquilo. Então, como que eu devo proceder? Como que eu devo, se eu sou um novo homem, uma nova pessoa, se eu tive um novo nascimento, como Jesus fala a Nicodemos, a minha atitude será diferente, será concernente àquilo que eu estive. Então, se eu aceitei Jesus ou se eu criei no Filho de Deus, eu já não posso viver uma vida que eu vivia da forma que eu andava. Existe uma mudança, existe uma transformação. E é isso que acontece com muitos que acham bonito, né? O pregador prega a palavra de Deus, diz que tem que crer em Jesus, aceitar Jesus, e ele pega e fala assim, eu quero Jesus, eu acredito, eu creio, mas de repente você vê que a atitude não está coincidindo com aquilo que falou. Porque quem quer realmente, ele deixa Jesus governar. Quem quer realmente servir a Deus, ele já tem um Senhor, Deus. Ele não é mais senhor de si. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, não se deixe se enganar. O caminho é estreito. O caminho que conduz à salvação é estreito. E são poucos que entram por ele. Eu preciso tomar uma mudança. Olha, o que eu estou passando para você é o Espírito Santo falando claramente para você, clareando a sua mente, deixando você a par de quem vai ou de quem fica, ou de quem quer servir e de quem não quer servir, de quem está disposto, porque aquele que está disposto, a palavra de Deus vai dizer em Salmos de número 27 e 5, se eu não me engano, diz, uma coisa eu pedi ao Senhor e essa eu vou buscar.
Ele tem desejo de buscar a Deus, ele tem desejo de buscar as vontades de Deus, ele tem desejo de ir na casa de Deus, ele tem desejo de servir a Deus, ele sente a necessidade de estar ouvindo a palavra de Deus. Se eu não estou sentindo a necessidade de ouvir a palavra de Deus, se eu não me ligo para as coisas de Deus, se eu não ligo para a igreja, se eu não ligo para as coisas que Deus está falando, alguma coisa está diferente, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Se eu deixo de ir à casa do Senhor, eu estou comprometido com outras coisas, menos com as coisas de Deus. Precisamos tomar atitudes referente a isso. Estamos vivendo os dias que as pessoas estão sendo enganadas, ludibriadas por um falso evangelho, por uma falsa modalidade de pregação, que há uma facilidade, basta crer. Este é o início, meu filho. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Atos capítulo 16, se eu não me engano. Mas eu creio em Jesus. Como que eu posso dizer que eu creio em Jesus se eu continuo da mesma forma? Eu posso somente dizer eu posso dizer. Eu posso dizer assim, eu falo várias línguas. Dizer é fácil, agora o negócio é falar. O negócio é colocar em prática. Eu falar que eu estou salvo, isso vai satisfazer o meu ego, vai satisfazer o meu corpo. Agora, eu viver a salvação é outra coisa. Eu viver uma novidade de vida é outra coisa. Eu dizer que eu mudei é uma coisa. Eu dizer que estou mudado, irmãos, é fácil dizer, meu amigo, é fácil dizer, agora eu sou crente, agora eu estou indo na igreja, eu estou fazendo isso, mas só ir, mas não obedecer, está sendo enganado. Ou até aceitar Jesus, mas não permanecer, continuar fazendo a mesma coisa, parece que não ter vontade de fazer as coisas de Deus. Algo está de errado. Eu preciso ter um novo conceito. Eu preciso ter uma atitude para com Deus. Porque quem ama o Pai faz a vontade do Pai. Quem ama a Deus faz a vontade de Deus. As trevas, ela tem que ir embora quando a luz aparece. Então, meu amigo, vamos refletir isso, vamos fazer uma reflexão do que é servir a Deus. Que Deus te abençoe nesta manhã. Toma uma atitude para com Deus. Se você ainda não tem sentido prazer de ir na casa do Senhor, algo está errado. Se você não sente que você mudou e continua na mesmice, algo está errado. Toma cuidado. Que Deus te abençoe nesta manhã. Reflete esta palavra. Reflete esta palavra. Para o teu bem. Para o meu bem eu reflito. Para o meu bem eu faço essa reflexão comigo. Se eu não sinto prazer de ir na casa do Senhor, se eu não sinto prazer de deixar as coisas para fazer a vontade de Deus, alguma coisa está errada comigo. Se as coisas deste mundo estão me prendendo, alguma coisa está errada comigo. Então, começa a rever esse conceito. Que Deus te abençoe nesta manhã. Olha, quero desejar para você um início de semana e um fim de semana até, que você possa meditar, refletir essa palavra. Siga com Deus, mas siga de verdade. Não tenta ludibriar ou te enganar a ti mesmo. Viver com Cristo é viver uma mudança de vida. É andar na luz. Que Deus te abençoe nesta manhã. Quero orar por você, me permita. Pai amado, abençoa o meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que está do outro lado. Quero ver o bem. Por isso trago esta palavra de reflexão, autorizada pelo Espírito Santo. E que esta palavra tenha efeito em nossos corações. E que esta palavra venha fazer uma transformação mesmo de um verdadeiro servo de Deus que vai morar no céu. Um novo nascimento, uma mudança de atitude. Senhor, meu Pai, venha abençoar o meu amigo, minha amiga, dando uma ótima semana na Tua presença. Uma ótima semana buscando a Tua vontade. Guarda-nos e livra-nos de todo mal. E se tiver alguém enfermo, Pai, pelo poder do nome de Jesus, seja curado. E se tiver algum tormento atrapalhando essa vida, em nome de Jesus, está repreendido, para que essa pessoa tenha paz, porque a verdadeira paz está no Senhor Jesus. Meu muito obrigado, meu Pai. Nos dê uma semana abençoada e nos guarda e nos livra e protege-nos, dando, Senhor Deus, a Tua vontade para nós fazermos. Ajuda-nos a percorrer o Teu desejo. Em o nome de Jesus. Amém.
Que Deus vos abençoe, meu amigo. Uma ótima semana para você, guardada e protegida por Deus. Deus vos abençoe em o nome do Senhor Jesus. Amém.